Olá, meus amores do sexto ano. Sejam todos bem-vindos, tá? A nossa quarta aula de redação, onde nós vamos ver hoje a discussão de um texto, ainda referente ao nosso conteúdo anterior, que era mito e lenda. Tá? Nós vamos ver a discussão sobre o mito. Vocês vão pegar o livro de vocês, localizar a página 28 a 30. Eu vou tentar explicar um pouco desse texto, é uma interpretação textual, aonde se trata da Caixa de Pandora, que é um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Então, o que é? Nós vamos começar aqui discutindo pelo primeiro parágrafo sobre essa caixinha de Pandora, que com certeza vocês já ouviram falar muito, né? Falando uma caixinha de Pandora, ou às vezes associa, né, as pessoas a uma caixa de Pandora, mas a Caixa de Pandora não é uma coisa boa, é para ser associada a alguém. Então, nós vamos começar aqui. Entre os titãs, né, observe que a gente já começa falando de deuses. Né? Os mitos, os personagens principais são deuses, como nós já vimos, são semideuses, são heróis ou divindades. Aqui você observa que já tem uma das características do mito, que é os titãs, já está dizendo aqui, a divindade da Grécia, tá? Que é uma das características do gênero textual mito. Então, entre os titãs, divindades da Grécia Antiga, dois irmãos foram encarregados por Zeus. Quem era Zeus? Deus, né? O maior dos deuses. Foi encarregado por Zeus, o maior dos deuses, para irem à terra criar todos os animais e os homens. Então, quem foi que deu essa obrigação aqui a esses dois irmãos aqui? Os dois irmãos. Eles foram encarregados por Zeus, que era um dos maiores deuses, para irem à terra e criar todos os animais e os homens. O homem, ele deveria ser superior aos animais, para que estes a ele se submetessem, e inferior aos titãs, para que se submetessem a eles. Então, eu vou logo explicando, eu vou lendo e explicando o que está querendo dizer esse texto. O que diz aqui? Que Zeus, esses dois irmãos aqui, por eles terem sido muito obedientes, né? Zeus encarregou eles de ir até a terra, criar os animais e criar os homens. Só que o Zeus, ele disse para os dois irmãos, ó, vocês vão fazer o homem e os animais conforme as minhas instruções. Então ele disse aqui que esse homem que deveria ser criado pelos dois irmãos, eles fossem superior aos animais, ou seja, para que o homem ele não dependesse dos animais, e sim os animais dependessem do homem, como é hoje, né? O homem hoje é que cuida dos animais, os animais é que dependem do homem. Então ele queria que esse homem ele fosse superior aos animais, para que esses animais ele dependessem dele. Aí ele diz mais, ó, para que estes a ele se submetessem. Eles quem? Os animais se submetessem ao homem. E inferior aos titãs. Quem eram os titãs? Está dizendo lá no início do texto. Os titãs eram as divindades da Grécia. Então esse homem, ele tinha que ser inferior aos titãs. Inferior para quê? Por que o homem tinha que ser inferior aos titãs? Para que esse homem, ele dependesse dos titãs. Para que se submetesse a eles. Então os dois irmãos iniciaram então a sua missão. Epimeteu era um dos dois irmãos então. Um era chamado Epimeteu e o outro era Prometeu. Então, Epimeteu ficou encarregado de executar a criação dos seres. Ou seja, a missão dele era criar os animais. E o Prometeu, né, por ser mais perspicaz, ou seja, por ele ser mais inteligente, por ele ser mais sábio, ele orientava e examinava o trabalho do irmão. Eles criaram todos os animais, era chegada a vez do homem. Então, quem foi que criou os animais? O Epimeteu, tá? Foi ele que criou os animais.
Então, depois de criar esses animais, chega a vez do homem. Segundo Zeus, olha aqui, o homem poderia ser fisicamente semelhante aos titãs. Sabe, você pode criar o homem semelhante a nós, né? Semelhante aos titãs. E dotado de inteligência, mas não poderia exercer nenhuma forma de modificação ou controle sobre a natureza, para que assim fosse completamente submisso a eles. Então, o que foi que ele disse aqui? Disse que esse homem que deveria ser criado, ele podia ter muita inteligência, poderia ser semelhante aos titãs, mas que eles não poderiam ter nenhum poder de modificar ou de ter controle sobre a natureza. Porque se o homem ele tem controle sobre a natureza, o que acontece? A natureza passa a depender do homem. E ele não queria isso. O Zeus ele não queria isso. Então, ele até diz aqui que para que assim fosse completamente submisso a eles. Então, ele não queria um homem superior aos titãs. Ele queria um homem inferior a eles. E assim foi feito. Concluída a obra, porém, a obra Prometeu observou que o homem, conforme concebido, não seria superior aos animais. Ou seja, o homem não estava sendo superior aos animais. Se o homem só tem inteligência e ele é semelhante aos titãs, então ele continua inferior aos animais. Aí o que foi que ele fez? Faltava-lhe qualquer coisa. Foi então que o Prometeu teve uma ideia. Aí aqui, gente, a gente começa a contrariar Zeus. Ele começa a contrariar Zeus porque ele teve essa ideia. Qual foi a ideia? Ele acendeu uma tocha ao sol e com ela levou o fogo à humanidade. Porque o homem, ele disse lá no início que o homem não podia ter controle sobre a natureza. E aqui, com essa tocha que o Prometeu levou, que ele acendeu, com o domínio do fogo, o homem poderia ter certa interferência na natureza, com o fogo. E poderia se submeter aos animais. Mas seria menos submisso aos titãs. E aí isso despertou a fúria de Zeus. Zeus ficou furioso quando ele viu que o Prometeu tinha desobedecido ele. Desobedecido de que forma? Ele criou o homem da forma dele, o Prometeu. Não obedeceu os Zeus. Então ele criou, aqui, gente, já é o Zeus, tá bom? Quando ele decide se vingar do Prometeu. Ele criou, uma bela mulher, de formas harmoniosas e voz aveludada. A cada um dos titãs, ele pediu que lhe concedesse um dom. Um dom para quem? Para essa mulher que ele havia criado. E assim nasceu Pandora. Aqui é a criação da primeira mulher. Isso de acordo com a mitologia. A primeira mulher que nasceu foi Pandora. Aí Zeus pediu que cada um dos titãs concedesse a ela um dom. Aí um deu o dom da beleza, o dom da voz aveludada, o dom da saúde. Deu vários dons. Então tal que essa mulher, ela era linda. E quando o Epimeteu viu essa mulher, ele ficou muito apaixonado por ela. Então aí começa. E assim nasceu Pandora, cujo nome, o que significa? Pandora, dotada de todos os dons. E ela foi oferecida a Epimeteu. Quem foi que ofereceu? Zeus. Zeus ele criou a mulher e ofereceu a Epimeteu para que ele desposasse. E Epimeteu, bem menos perspicaz, ou seja, bem menos inteligente que o irmão, que era o Prometeu, sequer lembrou da advertência de Prometeu para que não aceitasse o presente de Zeus. Então o irmão, o Prometeu, que era mais inteligente, ele era mais perspicaz do que o Epimeteu, ele sempre alertava, não aceite o presente de Zeus, porque ele sabia que ele era má. Então, mas ele estava encantado, encantado pela beleza exuberante de Pandora, simplesmente ele a acolheu. Havia na casa de Epimeteu uma caixa muito bonita e bem lacrada. Prometeu, que é o irmão mais inteligente, mais perspicaz, ele instruíra o irmão
de que não abrisse sob hipótese alguma essa caixa aqui. Por quê? Nessa caixinha, o Prometeu, quando ele foi criar o homem, né, todas as coisas ruins, ele pegou e colocou nessa caixinha aqui, que ele disse que ele não podia abrir. E ele lacrou. Havia dentro dela doenças, enfermidades, tudo enquanto que era ruim, ele colocou dentro dessa caixa. Ou seja, ele criou um homem inteligente, mas um homem puro, um homem bom. Só que, deixa eu falar aqui, mas Pandora, dotada de seu poder de sedução e persuasão, convenceu o companheiro de que abrisse só para dar uma olhadinha. Olha que curiosidade. E aí Epimeteu cedeu e abriram a caixa. E aí, gente, quando abriram a caixa, foi o que houve? Ao abri-la, assustaram-se com a fúria com que escapava o conteúdo. E aqui escapou tudo enquanto. Se você observar nesse trecho aqui, você observa nessa parte aqui da sedução, na parte de lacrar, né, a caixinha, aqui na parte que ela convence, né, o companheiro a abrir a caixinha, você observa que tem algo semelhante com a Bíblia. É algo muito parecido lá com a história da criação do homem e da mulher. Porque tem o paraíso, né, não tem lá a maçã, não tem a serpente, tem tudo. E aí Deus disse que não pode comer da maçã. Aqui da mesma forma, o Prometeu, ele disse que ele não poderia abrir essa caixinha de hipótese alguma, porque dentro da caixinha tinha tudo que era ruim. E aí, da mesma forma, lá na Bíblia, nesse começo da maçã, o que ia acontecer? Tudo enquanto também seria ruim, ia acontecer com a humanidade. Então, aqui é uma história bem parecida com a Bíblia. Até parece que eles se inspiraram nessa história lá de Gênesis, né? A história bíblica. Aí, continuando aqui, ó. Lá estavam todos os males da humanidade dentro da caixinha. Estavam todos os males da humanidade, doença do corpo, do espírito, que Prometeu, preferira não utilizar nas suas criaturas e aprisionaram naquele depósito. Então, quando ele criou, ele não queria que a sua criação, né, tivesse doença, tivesse esses males, então ele guardou dentro daquela caixinha. Mas só que o Epimeteu, né, levado pela sedução da esposa, acabou abrindo essa caixinha. Então, apressaram-se em fechar novamente a caixa, mas já era tarde demais. Né? Quando foram fechar a caixinha, já tinha saído todos os males. E aí, gente, o que acontece? Todos os males se escapavam com tanta força que só conseguiram fechar quando praticamente tudo já tinha saído. E aí fecharam a caixa e perceberam, porém, que algo tinha permanecido lá bem no fundo. A única coisa que sobrou na caixinha, que eles resolveram na pressa para fechar, que ficou na caixinha, foi a esperança. Então, junto com esses males, junto com essas enfermidades, junto com essas doenças, tinha algo bom, que era a esperança, que foi a única que ficou na caixinha. Aí a gente se pergunta, por que eles resolveram colocar uma coisinha boa lá dentro da caixinha? A gente sabe que, até hoje, a esperança é a única que às vezes nos fortalece, a única que alguém pode estar passando por um momento difícil e é ela que nos consola. Então a esperança, eles dizem que ela ainda está nessa caixinha, ela está presa lá na caixinha. E ela seria a solução para todos os problemas. E aí o que a gente aprendeu com esse mito? O que a gente aprendeu com esse mito? O que esse mito nos conta? Primeiro, ele explica o início de algo. O que foi explicado aqui no início de quê? O início do surgimento do homem, o início do surgimento da mulher, o início do surgimento dos animais, o início do surgimento de todas as coisas ruins que passaram a dominar o mundo, né? Alerta sobre a fraqueza do homem. Vocês perceberam lá numa parte do texto que o homem ele é fraco, né? Ele acabou sendo seduzido pela mulher, que é algo comparado até com a Bíblia, né? O Adão e Eva, né? Que ele foi fraco. Explica sobre o surgimento de coisas terríveis que aconteceram com a humanidade, como a gente já falou dos males, das doenças, todas as coisas ruins que aterrorizam a humanidade. Conta que o homem vivia em um mundo sem preocupação, isso antes do surgimento do homem e antes do surgimento da mulher, porque a Bíblia fala também que antes do surgimento disso tudo era bom, tudo era um paraíso. E aqui, com o surgimento dessa caixinha, foi soltado todos os males, onde começou
aterrorizar a humanidade. Aqui, antes disso, o mundo não tinha preocupação. Os males, eles foram causados por causa da desobediência. Você tem a parte da desobediência, porque o irmão disse que ele não podia. Em hipótese alguma abrir a caixinha, estava lacrado, e ele abriu, ele foi desobediente. Então os males foram causados por causa da desobediência humana sobre as instruções de Deus. Questiona também sobre a esperança junto aos males, que é a única coisinha que ficou dentro da caixinha, né, que foi a esperança. E aí o nosso ponto, a discussão do nosso ponto é essa que a gente acabou de fazer aqui, onde discute sobre o surgimento das coisas e em que resultou tudo isso. Então, vocês vão, a partir dessa leitura da caixinha de Pandora, desse mito, vocês vão produzir uma nova versão para essa história. Uma nova história, vocês vão modificar ela, vão transformar essa história, dando a ela uma nova versão. Fica a critério de vocês, usem a criatividade, tá? E, além disso, tem essa atividade. Essa atividade que vocês vão fazer no caderno de vocês é uma atividade de interpretação. Porque no livro de vocês, ele é um livro que ele não traz de forma mais detalhada, mais abrangente, essas interpretações. Então, vocês vão fazer no caderno de vocês. São 12 questões, tá? Quem eram os titãs, e quem era o maior dos deuses, você já vai ter falado no início do texto. Qual foi a missão concedida aos dois irmãos, né, os Zeus. Segundo Zeus, como deveria ser o homem criado pelos irmãos, né, porque vocês viram lá que Zeus disse como deveria ser assim, mas eles acabaram tendo uma nova ideia e modificaram o plano, né. Em segundo é Epimeteu, como deveria ser a criação do homem, como é que deveria ser a criação na visão de Epimeteu. Qual foi a ideia de Prometeu para que a criação humana pudesse ter certa interferência na natureza e ser menos submissão aos titãs? Também está falando já no texto, já expliquei. O que despertou a fúria de Zeus e o motivo e o que motivou a se vingar de Prometeu. Explique como nasceu a Pandora, como foi que surgiu essa Pandora, a caixinha de Pandora. Aliás, a primeira mulher que era chamada de Pandora. E o que esse nome significa? A quem Zeus ofereceu Pandora para ser desposada? Qual é a intenção de Zeus com isso? Porque Prometeu instruir ao irmão de que não abrisse a bonita caixa em posse alguma. Ele o obedeceu? Explique. Ao abrir a caixa, tudo que continha saiu, justifique sua resposta. Em que se assemelha essa narrativa de Pandora à história de Adão e Eva? O que isso tem de semelhante? Você pode pegar um trecho para justificar a sua resposta, pegar um elemento do texto. E a última questão, quais são as características desse texto que comprovam que ele realmente é um mito? Lá no início já está falando. Alguma característica referente ao mito. Além dessas duas questões, tem a atividade da página 31, referente também a esse texto. Tá bom, gente? Finalizamos o nosso conteúdo. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.